Nitossolos são solos minerais de horizonte bernítico com argila de atividade baixa ou alta, conjugada com caráter alumínico, ambos na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B. Possuem textura argilosa ou muito argilosa, com teores iguais ou maiores que 350 gramas/quilo de TFSA, que representa o percentual do peso da terra fina seca ao ar na amostra de solo. Fraca diferenciação entre os subhorizontes, transição de A para B gradual, o qual apresenta estrutura em bloco subangulares, angulares ou prismática, de grau moderado ou forte, com superfícies nítidas e brilhantes, comumente chamadas de serosidade. A serosidade resulta da concentração de material inorgânico preenchendo os poros de partículas grosseiras, como a areia, que se apresenta com aspecto brilhoso. A iluviação e eluviação de argila, processo pedogenético físico condicionado pelo movimento da água, se caracteriza por um processo de translocação, que contribui para a criação do gradiente textural em solos e desenvolvimento da serosidade em nitossolos. Estes solos são solos ácidos, profundos e bem drenados, com coloração de vermelho a brunada. Os perfis de nitossolos, considerados mais típicos, apresentam cor vermelha em todo o perfil. Desenvolve-se de rochas como basalto e predominam a formação de caulinita. Em caso de caráter alumínico conjugado com argila de atividade alta, apresentam mineralogia argilomineral 2:1, com hidroxialumínio entre camada. Estes solos apresentam o horizonte A de qualquer tipo. A policromia, variação de cor dentro de 150 cm a partir da superfície do solo, deve ser utilizada como critério adicional na distinção entre nitossolos e argissolos vermelhos ou vermelhos amarelos, nas situações em que forem coincidentes as demais características. Os nitossolos praticamente não apresentam policromia acentuada no perfil e devem satisfazer aos seguintes critérios de cores. 1. Para solos que apresentam cores dos horizontes A e B, exceto BC, dentro de uma mesma página de matiz. Admitem-se variações de no máximo 2 unidades para valor e ou 3 unidades para croma. 2. Para solos apresentando cores dos horizontes A e B, exceto BC, em 2 páginas de matiz. Admite-se variações de menor ou igual a 1 unidade de valor e menor ou igual a 2 unidades de croma. 3. Para solos apresentando cores dos horizontes A e B, exceto BC, em mais de 2 páginas de matiz. Não se admite variação para o valor e admite-se variação de menor ou igual a 1 unidade de croma. A gênese dos nitossolos. A ferritização é o estágio inicial. Ela compreende pela lixiviação de sílica e bases e acumulação de aloisita, caulinita e sesquióxidos. Nitidização, formação de horizonte nítico. Homogeneização, bioturbação nos primeiros 100 cm, resultando em estrutura em blocos, limite difuso e gradual entre os horizontes. Argiluviação, percolação de argilas em suspensão. A característica dos solos refletem a atuação de alguns processos pedogenéticos na sua formação, como por exemplo, adições de material mineral e orgânico
energia, água e íons dissolvidos, gases atmosféricos e poeiras. Translocações: transporte de água e nutrientes, eluviação e iluviação de argila e matéria orgânica e íons, ciclagem de nutrientes. Transformações: intemperismo e atividade biológica. Remoções: material orgânico e mineral, energia, água e íons. Processo pedogenético específico: brunificação, rubeificação e ferruginização. Ocorre a liberação e oxidação de ferro. Principais processos pedogenéticos: translocação e transformação. Liberação de ferro dos minerais primários, oxidação e dispersão de óxido de ferro, conferindo colorações brunadas, bruno-avermelhadas e vermelhas à matriz do solo, respectivamente. Exemplos de ocorrência: horizontes B de argissolos, cambissolos, chernossolos, luvissolos, latossolos e nitossolos. Processo pedogenético específico: ferralitização. Ocorre a dessilicação e oxidação. Principais processos pedogenéticos: remoção, translocação e transformação. Remoção de sílica do solo, formação de caulinita e concentração de óxidos de ferro e alumínio, com ou sem formação de petroplintita. Remoção de sílica do solo, formação de caulinita e concentração de óxido de ferro e alumínio, com ou sem formação de petroplintita e concreções. Exemplo de ocorrência: horizontes B latossólico, B nítico, caráter acrílico. Exemplo de ocorrência: horizontes B latossólico, B nítico, caráter ácrico, latossolos e nitossolos. Os nitossolos são divididos em subordens: nitossolos brunos, vermelhos e áplicos. Nos nitossolos brunos, solos com caráter retrátil e horizonte aúrmico, apresentando na parte superior do horizonte B coloração brunada predominantemente ou mais amarelo, em concomitância com um valor menor ou igual a 8 croma menor ou igual a 6 quando úmidos. Nos nitossolos vermelhos, solos mais vermelhos na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte B. Nos nitossolos áplicos, são outros solos que não se enquadram nas classes anteriores. Locais que mais ocorrem nitossolos no Brasil: nos estados sulinos, grande extensão no estado de São Paulo, áreas de relevo leve, ondulada e fortemente ondulados. No Brasil, ocupa 1,5% da área total. Sua aplicação na agricultura é viável. Os nitossolos podem ser eutróficos, com alta fertilidade natural, ou distróficos, com baixa fertilidade natural, acidez ligeiramente elevada e teores variáveis de alumínio. Em áreas mais planas, os nitossolos, principalmente os de maior fertilidade natural e de maior profundidade, apresentam alto potencial para o uso da agricultura. Já em ambientes de relevos mais declivosos, apresentam alguma limitação para o uso agrícola relacionada à restrição, à mecanização e à susceptibilidade à erosão. Manejo. O manejo adequado dos nitossolos implica na adoção de correção de acidez para os que apresentam pH
e teores mais elevados de alumínio e adubação de acordo com a necessidade da agricultura. Quanto aos nitossolos em áreas mais declivosas, além destas, a necessidade das práticas convencionais devido à maior suscetibilidade aos processos erosivos. Em resumo, a principal característica que define os nitossolos são grupamento dos solos com horizonte B nítido, abaixo do horizonte A, e pequenos gradientes textural e serosidade expressiva.